a shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Nunca vai ser Afraid pregada our aim is out na of congregação sight. cristã. Wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Where are you now? Under the bright but faded light, you set my heart on fire. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Romanos capítulo 7 é acerca do casamento, acerca da lei. Lei, irmãos. O Senhor Jesus ali em Romanos capítulo 7, o Espírito Santo mostrou para Paulo como que pode ser mudado uma lei. O apóstolo Paulo deixou escrito assim, que uma lei só pode ser mudada com derramamento de sangue, que é a mesma lei de um casamento cristão, que é a união de um homem e de uma mulher, os dois sendo cristão, batizado em Jesus Cristo, é o casamento no Senhor. E ele deu o exemplo como que ele aniquilou a lei ali em Romanos capítulo 7. E ele deu um exemplo de um casamento cristão, um casamento que Deus aprova. Ele deixou bem claro assim como que é anulada uma lei. Vamos lá então, a luta da carne com o espírito. Romanos capítulo 7, versículo 1. Não sabeis vós, irmãos, ele está falando para os irmãos, pois que fala aos que sabem a lei. Aqui é para quem conhece a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive. Uma lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive. O casamento, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Irmãos, uma palavra que nunca vai ser pregada na congregação cristã. Uma palavra dessa aqui, Romanos capítulo 7, nunca vai ser pregada, porque é impossível de ser pregada essa palavra, por causa que coisa que não existe na Bíblia, pecado de morte. Existe sim pecado para a morte. Mas aqui está bem claro, irmão, que a lei do casamento é a lei do casamento na lei. Não é dentro de uma igreja espiritual. Casamento é casamento na lei civil. O juiz de paz, na hora de casamento do homem e da mulher, ele fala: em nome da lei eu vos declaro marido e mulher. É o casamento na lei. E o casamento da lei e o cristão, de acordo com a palavra de Deus, só pode ser mudada em derramamento de sangue. O Senhor Jesus deixou bem claro aqui, o apóstolo Paulo mostrou para ele, regado pelo Espírito Santo. Por isso que Paulo não casou, irmão, para não ficar preso debaixo de uma lei do casamento. Nem o Senhor Jesus também. Foi muito sábio, guiado pelo Espírito Santo. Porque só pode ser mudada uma lei de um casamento em caso de morte, irmão. Em Mateus capítulo 19, o Senhor Jesus mandou dar carta de divórcio para a mulher. Mandou sim. Mas ele não mandou casar novamente. O apóstolo Paulo diz que ele deixou escrito que quando separar, você está livre para servir a Deus, não para casar de novo, irmão. Lá em 1 Coríntios capítulo 7, que aqui em Romanos capítulo 7, ele deixou bem claro que
A mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver na carne, irmãos, é na carne. Porque os dois se tornam uma carne só, e o que Deus ajunta, o homem não separa. Como é que pode, irmãos, não entender a palavra escrita desse jeito? Passar em cima do que está escrito. Está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Estão casados na lei, na carne, irmão. Os dois se tornam uma carne só. E o apóstolo Paulo mostrou o exemplo que Jesus fez para anular uma lei. A lei do Antigo Testamento só pôde ser anulada com derramamento de sangue, e o derramamento do próprio dono da lei. O próprio Deus se fez carne para ser derramado o sangue dele, para ser anulado a lei do Antigo Testamento. Mas ele não quis dizer que é a lei do casamento que foi anulada. Ele mostrou um exemplo que quando o marido morre, que é a lei, se o marido morrer, que nós estávamos na lei, daí como morreu, derramou sangue, aí ele está livre para casar de novo. É um exemplo que o Senhor Jesus fez. Morreu para ser anulada a própria lei dele mesmo. Ele deu um exemplo como é o casamento. O casamento a mulher só está livre para casar com outro testamento se o marido morrer. Daí a lei morreu, derramou o sangue. Aí ela está livre para casar com outro. Casou com o Novo Testamento. E o Senhor Jesus diz assim, o apóstolo Paulo escreveu: e assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Ele veio para nós nos livrar da lei do Antigo Testamento e deu o exemplo do casamento, que o casamento só pode ser anulado com o marido morto. E lá em Mateus capítulo 19, ele fala que o que Deus uniu, o homem não separa. Mateus capítulo 19. Capítulo 19, o Senhor Jesus deixou escrito assim: eu, porém, respondo-lhe, não tendes lido que aquele que fez no princípio macho e fêmea os fez? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Casamento, irmão, na lei, não é espiritual, casamento é na lei, é a união das duas carnes para se tornar uma só. Daí ele continua: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Se o Senhor fez uma carne só, como é que o homem pode separar? Não pode, só a morte. Só quando Deus permitir separar, aí sim pode separar. Daí Moisés mandou cair divórcio, permitiu cair divórcio, sim, falou. Daí ele continua lá: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outro, comete adultério, e a que casar com a repudiada também comete adultério. Daí os discípulos viu que era muito difícil, e disseram-lhe: se assim é a condição homem relativamente à mulher, não convém casar. O Senhor Jesus aqui em Mateus 19:9, ele fala para dar carta de divórcio, mas em hipótese nenhuma, pode ler toda a palavra de Deus, que o Senhor Jesus não manda casar de novo, ele manda separar, mas casar de novo não. O apóstolo Paulo confirma lá em Romanos, em 1 Coríntios capítulo 7, ele também deixa bem claro. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10: todavia aos casados mando, não eu, aqui não é o apóstolo Paulo que está mandando, é o Senhor Jesus que está mandando pelo Espírito Santo. Ele fala: todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor Jesus, que a mulher se não aparte do marido. Não é para se apartar do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar. Tá bem claro, irmão, bem claro.
ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. E ele termina a parte sobre casamento. A mulher casada, no versículo 39, está ligada pela lei. Ó. A mulher casada, olha, eu vou finalizar com essa parte para não ficar muito extenso, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. A mulher casada, está ligada pela lei, ó. Todo o tempo que o seu marido viver. Mas se falecer o seu marido, que as duas carnes se tornam uma só, irmão. Só falecimento, só derramamento de sangue. Que nem o Senhor Jesus derramou sangue para mudar o Antigo Testamento. Ele deu exemplo aqui, ó. Só em caso de derramamento de sangue. Se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser. Só que ele fala, continua aqui, ó. Contanto que seja no Senhor. O casamento no Senhor é o casamento batizado em nome de Jesus Cristo. Os dois batizados em nome de Jesus Cristo é o casamento no Senhor. Fora isso, não é o casamento no Senhor. O casamento no Senhor é os dois, a mulher e o homem, batizado em nome de Jesus Cristo. Aí é um casamento no Senhor. Deus abençoe a todos. Deus seja louvado.